Nós estamos recomeçando hoje nossas tarefas e, como de costume, inicialmente o professor Wagner vai dizer como é que é o programa. Depois a gente começa. Bom dia a todos. Já está transmitindo? Sim? Bem, nós vamos trabalhar como de hábito, como vocês podem ver ali no canto do quadro. Nós teremos pela manhã 2 aulas assim expositivas que estão sendo transmitidas, né, em tempo real para o Brasil todo. Depois do almoço, 1h30, em cada lugar as pessoas são divididas em grupos para discutir os problemas que vocês vão receber referentes às aulas que viram pela manhã. E vão conseguir fazer muita coisa, não vão conseguir fazer outras coisas, mas na última parte do dia, às 3h15, retornaremos para este auditório e vamos então discutir as coisas que vocês conseguiram fazer. Nessa sessão, na última sessão do dia, vocês passarão a habitar este lugar aqui, né? Nós vamos virar plateia e é uma sessão muito rica porque problemas podem ser resolvidos de várias formas, isso é muito enriquecedor e essa discussão então costuma ser bastante animada. Então, uma coisa só, nos grupos, falando agora para o Rio de Janeiro, vocês não ficarão aqui, ficarão em salas que ficam exatamente do outro lado e ao meio-dia cada um saberá a que grupo pertence, ok? Bom, sem mais, o professor Elon começa com temas ligados à equação do segundo grau, ou problemas do segundo grau. Em seguida eu venho tratar de fazer uns desenhos aí junto com vocês, tá bom? Obrigado, Wagner. Bom, nós hoje vamos falar então sobre equações de segundo grau. Claro que todo mundo já sabe, equação de segundo grau. Quando se fala em equação de segundo grau, as pessoas que não se dedicam à matemática, nem costumam dizer, equação de segundo grau, menos b, mais ou menos, como é que é? Tem 4ac, não sei o que, só fica nisso. Porque, naturalmente, no colégio eles estudaram que a equação de segundo grau é a equação que se resolve usando uma fórmula que aqui no Rio o pessoal chama de fórmula de Bhaskara, né? Mas você está acabando com isso, não? E ficam nisso, né? E muitas vezes a gente conversando com alguém mais esclarecido, diz, eu fiz minha vida toda, nunca precisei de matemática. Equação de segundo grau, um negócio que não aparece em nada. Então a gente precisa, nas nossas aulas, não só ensinar formulinha, né, como motivar a existência, mostrar a existência de pequenos problemas simples que envolvem a equação de segundo grau. Em primeiro lugar, o que é uma equação de segundo grau? Bom, a equação de segundo grau é a equação do tipo ax2 mais bx mais c igual a zero. Quer dizer, como toda equação, tem uma grandeza que é desconhecida, que geralmente é representada por x, e o objetivo é encontrar o valor de x de tal modo que isso seja válido. Evidentemente, para que seja uma equação de segundo grau, fica subentendido, mesmo que isso não seja dito explicitamente, que o A é diferente de zero. Porque se o A for igual a zero, você não tem equação de segundo grau, é equação do primeiro grau, no máximo, né? Porque se o B for igual a zero também, não tem equação nenhuma. Muito bem. Então, quais são as equações que nós sabemos resolver? Vamos supor que
ninguém nunca estudou matemática, tem simplesmente a equação para resolver. A equação para resolver tem umas equações fáceis de resolver. Uma é a equação do tipo, assim, por exemplo, x menos alfa ao quadrado igual a beta. Por exemplo, x menos 6 ao quadrado igual a 16. Isso é uma equação fácil de resolver, porque pela definição de raiz quadrada, se x menos 6 ao quadrado é igual a 16, é porque x menos 6 é uma das raízes quadradas de 16, ou seja, é mais ou menos a raiz quadrada de 16. Que são dois números cujo quadrado dá 16, são 4 e menos 4. Então, x menos 6 igual a 4, ou x menos 6 igual a menos 4. Qualquer uma das duas alternativas cumpre a condição x menos 6 ao quadrado é igual a 16. No caso aqui, ou seja, x igual a 10 ou x igual a 2. É bom que quando a gente começa as aulas, uma matéria nova, a gente anima os alunos logo com uma coisa fácil que eles saibam fazer. Então, esse é um problema, é uma questão que surge, um problema matemático que surge em situações concretas. E um exemplo extremamente simples de uma situação concreta em que algo desse tipo ocorre, a gente pode propor aos alunos o seguinte: suponha que você tem um terreno quadrado, cujo lado é desconhecido, mas você sabe que foi informado de que, ao construir uma calçada de largura constante em torno desse terreno, uma calçada, digamos, de largura 3 metros, se obteve um outro quadrado com 625 metros quadrados de área. Então a pergunta para o aluno é: qual é o valor de x? Qual é o tamanho do quadrado original? É claro que isso é um problema extremamente simples, não precisa saber equação nenhuma para resolver, mas é só verificar que se tirando 3 deu isso, então x menos 6, porque tem 3 de um lado e 3 do outro, é o lado desse quadrado menor. X menos 6 ao quadrado é igual a 625, então fica x menos 6 igual a mais ou menos raiz quadrada de 625, que todo mundo sabe que é 25, e x igual a 6 mais ou menos 25. E aqui tem novamente duas possibilidades: x igual a 31 ou x igual a menos 19. Normalmente, a pessoa diz: bom, menos 19 não serve, porque você não pode ter um lado de comprimento menos 19. Então, o lado é de comprimento 31, originalmente. E aqui surge, é natural que ocorra na mente de um jovem o seguinte: que matemática é essa? Que você resolve um problema e diz, isso aqui não serve. Então é preciso que a gente saiba, pelo menos o professor que está ensinando, entenda que todas as vezes que nós escrevemos uma equação, como essa aqui, o que nós escrevemos é o seguinte: se a grandeza x que eu estou procurando existir, então essa grandeza tem que satisfazer essa condição. Então toda grandeza x, todo número x que satisfaz a minha hipótese do problema deve cumprir essa igualdade aqui. Então esse x, entre o x que eu estou procurando, tem que ser uma das raízes dessa equação. Ora, essa equação tem duas raízes.
Uma delas é o X que eu estou procurando, e outra eu não estou. Por exemplo, eu pego, quem é o Wagner? O Wagner é uma das pessoas que estão sentadas aqui, mas muitas... Eu sei que ele está sentado aqui. Então, entre as pessoas que estão aqui, tem uma pessoa chamada Wagner. Talvez tenha até outra, não sei. Mas eu... nem é obrigado que todos sejam chamados Wagner. Então, quando a gente diz essa não serve, é porque a gente está diante de uma equação que admite entre suas raízes a solução do problema. Ok? Então, agora vamos supor que esse mesmo problema é um problema extremamente simples, como eu disse, que é para animar os alunos. Mas, na verdade, não é só para animar os alunos, não. É porque os matemáticos não sabem resolver uma equação de segundo grau de tipo muito complicado, não. Para você ter uma equação de tipo mais complicado, você tem que reduzi-la a uma equação de tipo mais simples. Ou seja, substituí-la por outra que tenha as mesmas soluções, mas que seja tem um aspecto mais manipulável, mais resolvível, né? Por exemplo, suponhamos que esse problema aqui seja proposto para uma pessoa que sabe um pouquinho de matemática. Pode ser até um colega nosso. Então, ele pega esse aqui para mostrar que sabe realmente desenvolver o quadrado de um binômio, ele escreve x2 menos 12x mais 36 igual a 625. Então, esse é o problema que ele está querendo resolver, achar o valor de x. Daí ele passa os 625 para o primeiro membro, fica x2 menos 12x menos 589, né? É certo isso? Igual a zero. Resultado, por saber um pouquinho de matemática, essa pessoa transformou um problema fácil num problema bem mais difícil. Agora ele tem que achar um x que satisfaça essa condição aqui. Bom, e agora? É muito mais difícil achar um x satisfazendo essa condição do que achar um x que satisfaz essa condição original, embora as soluções sejam exatamente as mesmas. Essa condição aqui é equivalente a essa. Bom, essa pessoa pode ter também assim um instalo e dizer, não, se eu escrevesse, eu sei fatorar. Fatorar um trinômio do segundo grau é uma coisa que a gente aprende na sexta série. No meu tempo era na sexta série, hoje em dia eu não sei. Mudou o nome, agora é sétima. Por aí. Então, o que eu vou achar, vou procurar achar dois números cuja soma seja menos 12 e cujo produto seja 589. Se eu achar esses dois números, então, digamos que alfa mais beta seja menos 12 e alfa vezes beta igual a menos 589. É 12. Não. Eu quero achar dois números cuja soma seja menos 12 e cujo produto seja menos 589. Depende do que é que você está procurando e do que é que eu estou procurando. Não, eu não estou procurando 31 menos 19. Estou procurando fatorar. Ótima pergunta, excelente. Estou querendo fatorar um trinômio do segundo grau. Para fatorar um trinômio do segundo grau, você tem que achar dois números cuja soma seja... Você tem um trinômio do segundo grau, por exemplo, x2 mais 3x mais 2. Você quer fatorar isso. Você quer achar dois números cuja soma sejam
Menos 3 não, você quer achar dois números cuja soma seja 3 e cujo produto seja 12. Se eu quero escrever esse produto aqui, esse trinômio, como x mais a vezes x mais b, então fica x2 mais a mais b, x mais ab. Então tenho que achar dois números cuja soma seja 3 e cujo produto seja 2. Está vendo? Tem pessoas que demoram a entender. A gente tem que ter paciência com os nossos alunos, né? Mas ele entendeu. Muito bem. Então, voltando aqui, então eu tinha um problema extremamente simples, facílimo de resolver, que uma pessoa, por saber... Em inglês existe um provérbio que diz assim: a little knowledge is a dangerous thing. Um pequeno conhecimento é uma coisa perigosa. Às vezes é preferível a pessoa não saber nada do que saber alguma coisa, não é, Wagner? Então, a pessoa que não sabe nada, ou que sabe pouquíssima matemática, chega diante desse problema e resolve. Mas aí o outro sabe um pouquinho mais, aí desenvolve esse binômio aqui ao quadrado, obtém isso e chega com essa equação. Mas ele não é tão assim ignorante, não. Ele tem uma ideia, ele pode não saber as coisas, mas ele é inteligente. Então ele diz: se eu conseguir escrever esse trinômio aqui como produto de dois fatores, aí como produto de dois fatores, eu posso usar um fato que eu sei, que é um fato simples, porém extremamente útil. O produto de dois números só é zero quando um desses números é zero. Se os dois forem diferentes de zero, o produto não pode ser zero. Então, se eu escrever isso aqui como produto de dois fatores do primeiro grau, isso aqui só vai ser igual a zero quando um dos fatores, pelo menos, for igual a zero. Então, aí já surge a ideia de você ter duas raízes. Por exemplo, se eu escrever x2 menos 12x menos 589 igual a zero, isso aqui pode ser escrito assim: suponhamos que isso aqui fosse x mais a vezes x mais b. Então eu tinha que achar dois números cuja soma fosse menos 12 e cujo produto, isso aqui fica x2 mais a mais b, x mais ab igual a zero. Então, para que esse produto aqui seja igual a zero, é preciso que um dos fatores seja zero, necessário e suficiente. Quando o produto de dois números é zero, um dos fatores tem que ser zero. Ou os dois, pelo menos um tem que ser zero. Ok? Então a pessoa agora vai achar dois números cuja soma seja menos 12 e cujo produto seja menos 589. Agora eu me rendo ao Wagner. Fica mais fácil. Já que a soma é negativa e o produto é negativo, significa que é muito melhor eu chamar esses números de menos A e menos B. Aí fica assim, não é isso? Está certo, Wagner? Certo. Agora está certo, agora estamos de acordo. Então, escrevendo dessa forma, fica melhor. Então, eu vou achar dois números, agora eu vou achar dois números cuja soma, escrever A e B, seja 12 e que o produto seja menos 589, né? Aí é preciso um pouco de sorte. Um pouco de sorte. Achar dois números cujo produto seja 589. 589 é um número muito grande. Mas a gente experimentando, fazendo as contas, vê logo que não é difícil fatorar 589. Só existem duas maneiras de escrever 589. Ou é 589 vezes 1, ou 19 vezes 31. Não tem outra forma de defatorar. Então, os dois números que eu vou procurar ou são
589,1 e 19,31. Evidentemente, 589,1 não serve porque são dois números muito grandes. Eu estou dentro de um quadrado pequeno, não dá 589,1. Então é 19,31, mas aqui é mais ou menos um é positivo, o outro é negativo. Mas como a soma é 12, então o 31 é positivo e o 19 é negativo. Ok? E então eu posso escrever isso aqui, x2 menos 12x menos 589 é a mesma coisa que x menos 19, não, x menos 31 por x mais 19. Ok? Quando esse produto é negativo, significa que os dois números têm sinais contrários. Então, as respostas são ou x igual a menos 19 ou x igual a 31. É claro que menos 19 não serve, novamente a expressão não serve, porque o quadrado não vai ter área negativa. Então a resposta é x igual a 31. Quer dizer, um problema é simples, mas ele nos conduziu, através de uma solução que não era a mais fácil de todas, a uma ideia nova, que é de resolver uma equação de segundo grau fatorando o trinômio. Fatorando o trinômio, porque se eu fatorar o trinômio, isso só pode ser igual a zero quando ou isso é igual a zero ou isso é igual a zero, quando x igual a A ou quando x igual a B. Essa ideia de fatorar o trinômio não é uma ideia que surgiu assim tão recentemente como na cabeça dessa pessoa que tentou resolver esse problema. Há cerca de 4.000 anos atrás, um povo que vivia num local onde se chama hoje Iraque. Naquela época esse local tinha vários nomes, podia ser Suméria, podia ser Babilônia, podia ser... Quantos povos viviam lá? Hititas, sumérios, assírios, babilônios, etc. Porque era um lugar muito desejado. Era um lugar entre dois rios, chamado Mesopotâmia, cercado de desertos por todos os lados. Então todo mundo queria aquele lugar. Então esse lugar sofreu repetidas invasões e vários povos ocuparam essa área. E por simplicidade a gente chama todos eles de babilônios, mas não eram só babilônios. Babilônia. Babilônia na realidade era uma cidade, não era nem um país. Pois bem, essas pessoas tinham o hábito de escrever não em folha de planta ressecada, que eram os papiros que os egípcios faziam, ou em pele de carneiro, que eram os papiros, que eram os palimpsetos, que os gregos usavam, mas eles escreviam em tabletes de argila, com uma cunha de ferro, de metal, né, que eles gravavam ali, que são caracteres cuneiformes. Né? Qual era a vantagem disso? Isso é que, com o decorrer dos milênios, essas coisas foram preservadas e hoje dá para a gente ler. Dá para a gente ler e ver que há 4.000 anos atrás, eles já sabiam resolver essa equação de segundo grau. Em outras palavras, há 4.000 anos eles sabiam resolver o seguinte problema: achar dois números alfa e beta, conhecendo a soma alfa mais beta igual a S e o produto P. Então você conhece a soma, no caso 12, e o produto P
no caso 589. Então você quer achar esses dois números. Esse era um problema que, naquela época, não havia o hábito de, ao resolver o problema, dizer como é que resolveu. Apresentava a resposta sob forma de uma regra, de uma receita. Se você quer achar dois números conhecendo a sua soma e o produto, você faz o seguinte: pega a soma, eleva ao quadrado, subtrai 4 vezes o produto, extrai a raiz quadrada de tudo isso, subtrai a soma de tudo por 2, você tem um resultado. E pronto. Estava satisfeito. Resolvido o problema. Mas, lendo e relendo esses fragmentos arqueológicos, imagina-se que eles resolveram o problema da seguinte forma. Eu conheço a soma e o produto e quero achar os números. Então vamos supor que esses números existam e sejam um deles é menor do que o outro, ou no máximo igual, e o outro é maior do que ou igual a esse. Então eu tenho aqui os dois números, digamos alfa e beta, e exatamente aqui no meio eu tenho a média geométrica, a média aritmética entre alfa e beta, que é a metade da soma. Então eu não conheço alfa, não conheço beta, mas conheço a metade da soma, porque a soma é conhecida. Então eu conheço a metade da soma. Se eu conheço a metade da soma, eu conheço essa... Ou melhor, não conheço. Eu tenho essa distância aqui, D, que é igual a beta menos S sobre 2, que é a mesma coisa que alfa mais S sobre 2. Bom, eu não conheço o D. Então o meu problema ficou mais fácil, porque eu tinha um problema de achar dois números, alfa. S sobre 2 menos alfa. Ah, sim. Muito obrigado. Eu tinha o problema de achar dois números, agora eu tenho o problema de achar um número só, que é o D. Que uma vez que eu acho o D, eu acho o alfa, que é igual a S sobre 2 menos D, e o beta, que é igual a D menos S sobre 2. Ok? Então, esse foi o pulo do gato para resolver o problema. Eu quero achar dois números conhecendo a soma e o produto. Então, eu olho para a média dos dois, S sobre 2, olho para esse número D, e o meu problema se reduz a achar o número D. Genial! Eu tinha um problema de achar tinha duas incógnitas, agora eu tenho uma só. E com isso eu vou resolver. E como é que eu acho o D? Bom, eu acho o D simplesmente observando o seguinte, que o produto P é igual ao produto de alfa por beta que é igual a S sobre 2. Beta é igual a S sobre 2 mais D. Que é igual a S sobre 2 menos D multiplicado por S sobre 2 mais D. E o pessoal naquela época já sabia que A mais B vezes A menos B é 2 menos B2. Então isso aqui é S sobre 2 ao quadrado, que é S sobre 2 é S ao quadrado dividido por 4 menos D2. Ok? Então isso me dá imediatamente que D2 é igual, é só passar para lá, D2 igual a S sobre 2. S ao quadrado sobre 4 menos
o produto. Ok? Mas D é sempre um número não negativo. Então, o D é raiz quadrada de S2 sobre 4 menos P, D é igual a raiz quadrada de S2 menos 4P sobre 2. E os números, portanto, são alfa igual a S sobre 2 menos D, que é igual a S menos raiz quadrada de S2 menos 4P sobre 2 e beta igual a S mais raiz quadrada S2 menos 4P sobre 2. Bom, aqui estão os números, sendo que aquele povo que nós estamos chamando de povo babilônio, os iraquianos de hoje, eles sabiam extrair raiz quadrada com a aproximação que você quisesse. E de uma maneira extremamente eficiente. Quem queria extrair a raiz quadrada de um número, ele usava um método que hoje nós chamamos de método de Newton, porque esse método foi redescoberto séculos e séculos e séculos depois por Isaac Newton. Mas não vem ao caso nesse momento. Então essas são as respostas para o problema originalmente posto, que é achar dois números conhecendo sua soma, o seu produto. Achar dois números conhecendo sua soma e o seu produto significa resolver a equação do segundo grau, x2 menos sx mais p igual a zero. Então, essa equação tem como solução, tem duas raízes. Essas duas raízes são os números cuja soma é S e cujo produto é P. E esses números são esse aqui. Agora, se a gente olha para essa solução, a gente já pode tirar uma conclusão interessante que, sem dúvida, aquele pessoal já sabia disso esses 4.000 anos atrás, que é o seguinte: não sei se vocês já perceberam isso, talvez não, porque está perdido, está misturado aí no meio dessas coisas, mas a conclusão é a seguinte: se dois números têm soma constante igual a essa, eu estou imaginando que esses dois números estão variando. Mas, por exemplo, pode ser 2 e 3, 1 e 4, a soma constante igual a 5. Os números variando, mas a soma é constante. Então, o produto é máximo quando eles são iguais. Por quê? Porque, veja bem, o produto dos dois números
o produto de dois números é sempre igual ao quadrado da média, da média dele, menos a diferença entre isso e a média, menos esse número dele. De modo que isso aqui é sempre menor do que ou igual a esse 2 sobre 4. O maior valor que o produto de dois números que tem soma constante pode ter é quando esses dois números são iguais a S sobre 2. Eu me lembro que, anos atrás, eu queria comprar uma mesa para a sala de jantar lá de casa e fui numa loja de móveis. E o vendedor me falou, olha, eu aconselho, eu tenho um apartamento, tenho uma sala pequena, de modo que eu queria uma mesa que me permitisse colocar o número maior possível de pessoas sem ocupar muita área. Ele disse, essa mesa quadrada aqui. É exatamente o ideal para o senhor, que ocupa menos área. Eu olhei para ele e disse, o senhor já ouviu falar na desigualdade isoperimétrica? Isso aqui chama-se a desigualdade isoperimétrica, que diz assim, de todos os retângulos de mesmo perímetro, aquele que tem maior área é o quadrado. Quer dizer, a solução que ele estava me apresentando era exatamente a pior solução possível. De todas as formas de uma mesa, o que ocupa maior área é a quadrada, mantendo o perímetro. O perímetro de uma mesa é que determina quantas pessoas vão se sentar em torno dela. Não é a área, é o perímetro. Se você quer uma mesa para, digamos, 6 pessoas, então a maior área possível é a do quadrado. Não existe menor área, porque se você for fazendo ela bem comprida, você pode fazer ela do tamanho que você quiser. Do tamanho que você quiser não, mas até a metade do perímetro. Bom, então, de todos os retângulos de mesmo perímetro, o que tem a maior área é o quadrado. Isso aqui a gente já tem, isso é um subproduto da discussão, não é isso? E aí, bom, então a gente já sabe resolver uma equação desse tipo, x2 menos 3x mais 2 igual a 0, por exemplo, é achar dois números cuja soma é 3 e cujo produto é 2. Bom, esse aí é fácil, esses números são 2 e 1. Então, em muitas situações, e é uma coisa que eu sempre faço, quando você tem uma equação do segundo grau, primeira tentativa, que é válida, é ver se você consegue achar dois números cuja soma seja menos S e cujo produto seja P, seja esse número aqui. Se você conseguir, tudo bem. Se eu conseguir aqui dessa vez, por sorte, ótimo. Mas nem sempre é possível fazer isso assim só no olhômetro. Por exemplo, se você pegar essa equação, x2 menos x menos 1 igual a 0, vai ser difícil você achar dois números cuja soma seja 1 e cujo produto seja menos 1. Esses números são números bastante conhecidos, ou melhor, se tornaram bastante conhecidos alguns milênios depois, um milênio mais ou menos depois dos babilônios, que são os números chamados da razão áurea. Em torno de 0,618, por exemplo, desses números. Então, um é positivo, o outro é negativo. É claro que o produto deles é negativo. Outra coisa é o seguinte, nem sempre uma equação do segundo grau tem solução. Não tem solução complexa, esquece. O problema é o seguinte, eu quero achar o retângulo que tem a maior área quando eu conheço o perímetro do retângulo. Eu não estou interessado em números complexos, eu estou interessado em números reais, que a medida do lado de um retângulo é um número real. Então, nem sempre, quando a equação do segundo grau aparece com isso, menos o produto é negativo, eu já sei que ela vai ter raiz, certamente. Porque um é positivo e o outro é negativo. Mas certas equações, bastante simples,
não admitem raízes reais. Por exemplo, uma equação como essa, x2 mais x mais 1 igual a zero, não tem raiz real. Por quê? Porque x2 mais x mais 1, qualquer que seja o valor de x, dá sempre positivo. Está claro? Se vocês pararem para pensar alguns minutos, vocês vão ver que essa expressão aqui, x2 mais x mais 1, só pode assumir valores positivos. Tem duas maneiras de fazer isso. Uma maneira será, que nós vamos ver daqui a pouco, completando o quadrado. Outra maneira, que nesse caso é extremamente simples, é raciocinar diretamente, dizer, olha, o x não pode ser positivo. X tinha que ser negativo. Então, se é negativo, está aqui o 1, o x ou é negativo com valor absoluto menor do que menos 1, ou é negativo muito negativo. O x pode estar aqui, muito negativo, o que eu digo é que o x tem um valor absoluto maior do que 1. Se x estiver aqui, quer dizer, ele for um número entre 0 e 1 com um sinal menos na frente, então, quando eu fizer essa soma desse x negativo assim com 1, isso aqui essa parte vai dar positiva, porque 1 menos um número negativo pequeno. Essa parte é positiva e o quadrado, bom, o quadrado é sempre positivo, então fica positivo. Então isso aqui está excluído, não é possível. E se o x for negativo menor do que menos 1, aí quando eu somar aqui dá positivo, mas aqui o x2 vai dar maior do que o x, porque o x é menor do que menos 1, significa que o valor absoluto dele é maior do que 1, significa que o quadrado dele ganha dele. Então, isso aqui, nesse segundo caso, essa parte aqui é positiva. Então, acabou. Então, essa equação não pode ter raiz. Tem problemas que os babilônios devem ter se deparado, por exemplo, achar dois números cuja soma é 2 e o produto é 5. Isso é impossível, esses números não existem. Mas existem números complexos, aí existem. Mas eu quero números reais. Números aqui é números reais, cuja soma é 2 e o produto é 5. Porque se o produto é 5, isso significa que esses dois números têm o mesmo sinal. O produto é positivo, os dois números têm o mesmo sinal. Ou são ambos positivos ou ambos negativos. Mas como a soma é 2, eles não podem ser ambos negativos, porque aí a soma seria negativa. Então, são ambos positivos. Se ambos positivos e a soma é 2, nenhum deles pode ser maior do que 2. Os dois são menores do que ou no máximo iguais a 2. E o produto não pode dar 5. Então acabou. Isso é uma solução que, se um aluno, numa prova, responder assim, vocês têm que marcar que ele está correto. Outra solução é usar a fórmula. Aí, se a soma é 2 e o produto é 5, aqui o quadrado dá 4 e o produto dá, esse aqui dá 20, 4 menos 20 dá menos 16, então não tem raiz quadrada. Então você pode fazer ou sabendo matemática ou sem saber matemática. Sem saber matemática eu acho mais interessante a resposta. Estou fazendo aqui uma campanha contra a matemática. Não, mas a matemática é fundamental, senão como é que você vai provar isso aqui, né? O rapaz da loja de móveis ainda hoje está tentando aprender a desigualdade isoperimétrica. A desigualdade isoperimétrica, para polígonos, assim, de todos os polígonos de mesmo perímetro e o mesmo número de lados, aquele que tem a maior área é o regular. Ou de todas as curvas fechadas no plano, que tem o mesmo comprimento, a que tem maior, que encerra a maior área é a circunferência. Essa aqui é a desigualdade isoperimétrica. Muito bem. Então,
vamos ver uns exemplos extremamente simples, mas eu acho que interessantes, de problemas que envolvem a equação do segundo grau. Bom, quer dizer, a gente já sabe resolver uma equação de segundo grau desse tipo aqui. Ou seja, do tipo em que o coeficiente aqui é 1. O coeficiente do x é 1. Mas uma equação geral, como A é sempre maior, diferente de zero, ax2 mais bx mais c é a mesma coisa que A vezes x2 mais b sobre A. X mais c sobre A. De modo que a equação ax2 mais bx igual a zero equivale a esse aqui igual a zero, mas esse produto só pode ser zero se um dos fatores for zero. O A nunca é zero, então é a mesma coisa se e somente se x2 mais b sobre A, x mais c sobre A igual a zero, de modo que toda equação de segundo grau pode ser escrita sob essa forma, onde a soma das raízes é menos b sobre A e o produto das raízes é c sobre A. Isso aqui é menos a soma, isso aqui é o produto. Então a soma das raízes é menos b sobre A e o produto é c sobre A. Então, a moral da história é a seguinte. Pensando bem, só há dois tipos de equação de segundo grau que a gente sabe resolver. São a equação do tipo ax mais b ao quadrado igual a c, ou ax mais b vezes a linha x mais b' igual a c' igual a zero. Essa equação aqui, evidentemente, só pode ter solução se o c for não negativo. E se o c for não negativo, a solução é ax mais b igual a raiz quadrada de c, e aí a gente imediatamente tira o valor de x. E essa aqui, o produto só pode ser igual a zero quando um dos fatores é igual a zero. Então, a gente tem duas equações aqui, ax mais b igual a zero, ou a linha x mais b' igual a zero. E, a propósito, eu já repeti várias vezes aqui que o produto de dois números só é zero quando um desses números é zero. Alguém sabe provar isso? Por que o produto de dois números só é zero quando um deles é zero, o produto é zero? Tudo bem, mas a recíproca. Suponha que o produto é zero. Então, um dos fatores é necessariamente igual a zero. Se você tem assim, AB igual a zero, aí se os dois forem iguais a zero, eu já provei. Se o A for diferente de zero, aí existe o inverso de A, que multiplicado por A dá 1. Então, multiplicando isso aqui pelo inverso de A, fica A inverso vezes A vezes B é igual a inverso vezes zero, que é zero. Então, 1 vezes B é B, B é igual a zero. Então, se A for diferente de zero, o B é zero. Significa que um dos dois tem que ser zero. Ok? Análogo a isso é o fato de que quando A2 é igual a B2, então A é igual a mais ou menos B. Isso é preciso saber disso para saber que uma equação de segundo grau não pode ter mais de duas raízes.
Porque se tiver duas raízes, os quadrados são iguais, então não tem que ser. Por quê? Porque A2 igual a B2 significa que B2 menos A2 é igual a zero, mas B2 menos A2 é A mais B, B mais A, que multiplica B menos A. Aí esse aqui só pode ser zero se esse aqui for igual a zero ou esse for igual a zero, e a gente recai no caso anterior. Bom, aqui, então, voltando aqui, a minha afirmativa é a seguinte: a gente só sabe resolver dois tipos de equação de segundo grau. Desse tipo ou desse tipo. Até agora nós falamos nesse segundo tipo. Foi assim que os babilônios resolveram a equação de segundo grau, aprendendo a fatoração. Fatorar significa fatorar esse trinômio significa achar dois números cuja soma é S e cujo produto é P. E o outro tipo? Como é que a gente pega uma equação como essa assim? Eu vou escrever isso aqui, que eu sei que é uma equação que não tem, já vimos que não tem raízes reais. Como é que eu faço para achar as raízes? Vou botar aqui menos 1, vou botar menos 1. Essa tem raiz. Toda vez que esse termo constante for negativo, a equação tem sempre raízes reais. A solução consiste em completar o quadrado. Completar o quadrado é uma técnica extremamente útil em matemática, não só em matemática elementar, mas até em matemática mais avançada. Completar o quadrado é uma coisa extremamente útil, eficaz. E o que é completar o quadrado? Completar o quadrado é escrever uma equação, substituir x2 mais 2bx por x mais b ao quadrado menos b2. Claro, né? X mais b ao quadrado é x2 mais 2bx mais b2. Se eu tiro o b2, fica x2 mais 2bx. Então é isso que é completar o quadrado? É, só isso. E se você se lembrar disso, que é uma coisa que qualquer menino sabe, você sabe resolver a equação de segundo grau de uma forma bastante fácil, sem precisar lembrar-se da forma, que aliás todo mundo se lembra, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Como é que a gente utiliza isso? Bom, em primeiro lugar, nem sempre um trinômio do segundo grau incompleto, sem o termo constante, nem sempre ele aparece sob essa forma. Às vezes é assim, x2 mais 3x, por exemplo. Aí você tem que escrever, para poder aplicar aquela expressão, como sendo x2 mais 2 vezes 3 meios de x. Aí fica... O b é o 3 meios. Então isso aqui fica sendo x mais 3 meios ao quadrado menos 9 quartos. Bom, então, completando o quadrado, a gente pode verificar, por exemplo, que aquilo que eu mostrei antes de uma forma mais simples, mais elementar, que esse trinômio x2 mais x mais 1 nunca pode assumir valores negativos. Por quê? Isso aqui é x2 mais 2 vezes 1 meio de x mais 1, que é igual a x mais 1 meio ao quadrado menos
1/4, que é o quadrado de 1/2, mais 1, que é igual a x mais 1/2 ao quadrado mais 3/4. Então, completando o quadrado, a gente vê de maneira imediata que x2 mais x mais 1 é a soma de x mais 1/2 ao quadrado, que é um número que nunca pode ser negativo, mais 3/4. De modo que para qualquer valor de x é positivo. x2 mais x mais 1 é positivo para qualquer valor de x. Ok? Ou, por exemplo, x2 menos 3x mais 5. Será que essa expressão pode assumir valores positivos ou negativos? Não sei, vamos ver. Vamos completar o quadrado. Isso aqui fica x menos 3/2 ao quadrado mais 9/4, ou melhor, menos 9/4 mais 5. Ok? Fica x menos 3/2 ao quadrado mais 9/4. Tá certo. Que é igual a x menos 3/2 ao quadrado, mais 5 são 24, mais 11/4. Então, essa equação aqui é sempre, esse trinômio do segundo grau assume sempre valores positivos, qualquer que seja o valor de x. Logo, aquela equação não tem solução. Que equação que não tem solução? Essa equação x2 menos 3x mais 5 igual a 0 não tem solução. De um modo geral, se eu tenho uma equação do tipo ax2 mais bx mais c igual a 0, eu posso escrever esse trinômio da seguinte forma. A multiplica x2 mais b sobre a, x mais c sobre a. Que isso aqui é a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado menos b2 sobre 4a2 mais c sobre a. Ok? Completando o quadrado. Completando o quadrado dessa expressão aqui. Ok? Então, isso aqui fica sendo A que multiplica x mais b por 2a ao quadrado menos a b2 sobre 4a mais c sobre a, ou a mesma coisa que b2 mais 4c 4ac sobre 4a. Então, se eu quiser resolver a equação ax2 mais bx mais c igual a 0, eu simplesmente tenho que igualar isso aqui a 0. E isso aqui fica uma equação fácil de resolver, porque é só passar tem qualquer coisa errada aqui. É menos qualquer coisa. Igual a B2 menos 4AC
sobre 4A. Aí eu tiro esse A daqui, boto ele aqui, ok? Então, imediatamente a gente tem x mais b sobre 2A igual a fórmula usual. Raiz quadrada de 4 a 2 é 2A menos b mais ou menos raiz quadrada de B2 menos 4AC. Aí a gente reobtém a fórmula usual. Agora, eu acho que é extremamente educativo, instrutivo, que as pessoas resolvam a equação do segundo grau diretamente completando o quadrado em casos simples. Na esquerda é só x. Última linha. X igual. Muito obrigado. Eu não sei o que seria de mim sem vocês. Então, como eu estava dizendo, é o seguinte, eu acho que é extremamente instrutivo, em vez de jogar logo a fórmula, pegar uma equação e completar o quadrado e resolver completando o quadrado. Como também eu acho igualmente instrutivo resolver pequenos problemas que conduzam a equações de segundo grau. Eu vou aproveitar os 15 minutos restantes para dar alguns probleminhas aqui, que estão todos no livro. Alguns desses problemas são muito antigos. Muito antigos. Na verdade, eu copiei alguns deles de um livro escrito por um matemático extraordinário, um dos maiores matemáticos de todos os tempos, que nunca teve acanhamento de escrever livros elementares. Apesar de ter, quando ele escreveu esses livros, ele era cego já há alguns anos. Ele tinha um quadro negro assim, que ele punha no colo, escrevia com a letrona. E tinha um filho que era secretário dele também. O cara se chamava Leonardo Euler. Então, o problema é o seguinte. Página 40, problema 1. Mas eu vou... O problema é o seguinte. Meu vizinho... Claro que ele não disse isso. Eu estou adaptando o problema. Com 20 metros de cerca, construiu um retângulo, um cercado retangular de 32 metros quadrados de área, utilizando o seu muro como um dos lados. Quanto medem os lados desse retângulo? Então eu tenho um vizinho que tem um terreno no qual há um muro e ele construiu um cercado retangular de 20 metros de perímetro e 32 metros quadrados de área. É 20 metros só da cerca. De perímetro não, de cerca. Obrigado. Ah, deixa aqui. Com 20 metros de perímetro, ele conseguiria ter um retângulo de 32 metros quadrados de área? Hein? Foi até bom eu ter escrito perímetro ali, em vez de dizer da cerca, porque, na verdade, ele usou um pedaço do muro para economizar a cerca. A pergunta é essa. Eu tenho existe algum retângulo que tenha 20 metros de perímetro e 32 metros quadrados de área? Ora, com aquele perímetro 20, a maior área que pode existir com um retângulo de perímetro 20 é a área de um quadrado. Mas o quadrado, para ter perímetro 20, ele tem que ter 5 metros de lado. E a área de um quadrado de 5 metros de lado é 25 metros quadrados, não dá 32. Quer dizer, esse cara que só tinha 20 metros de cerca, ele tinha que usar o muro mesmo. Se ele não usasse o muro, o máximo que ele conseguiria era um cercado com 25 metros quadrados de área, que seria um quadrado,
Ok? Está vendo como é bom saber que quando você tem, de todos os números cuja soma é constante, o maior produto é quando eles são iguais, de todos os retângulos de perímetro constante, o de maior área é o quadrado. Então, ele não é de perímetro, de cerca. Quer dizer, é essa parte aqui, mais essa. Então, eu quero calcular os lados. Então, eu vou chamar esse lado aqui de x, esse aqui, portanto, de x. Como o perímetro é de 20 metros, esse aqui, então, é 20 menos 2x, esse aqui. Ok? Então, o problema é o seguinte, a área é 32 metros quadrados, então o produto da base pela altura, a altura pela base. Dividindo tudo por 4, dá 5x menos x2 igual a 8. Então, x2 menos 5x mais 8 igual a 0. Ok? Então, achar dois números cuja soma é 5 e cujo produto é 8. Que números são esses? Não, está errado isso. Né? Está errado. 2x ao quadrado. Eu estava achando que estava complicado isso. Então, divido por 2 aqui. Fica 10x menos x2 igual a 16. Então, x2 menos 10x mais 16, agora sim, ficou fácil. Achar dois números cuja soma é 10 e cujo produto é 16. Um pode ser 8 e 2, e pode ser né? Oito e 4. 8 e 2. 6 e 4. Espera aí. Quatro é o outro, né? 4 é a base. 4 vai ser a base. Quais são as raízes dessa equação? 8 e 2. Então, se eu tomar x igual a 8, então isso aqui fica sendo 8, isso aqui fica sendo 8, isso aqui fica sendo 4. Então, tem que ser assim. Então, a outra solução é x igual a 2. E com x igual a 2, fica aqui 2 e 2, 4, e 16. Então, ele tem duas possibilidades. O que eu acho interessante nesse problema é o seguinte, é que quando a gente resolve problemas de segundo grau, a tendência é você obter duas raízes e dizer uma serve e uma não serve. Em geral, uma é positiva, outra é negativa, e a negativa, em geral, não serve. Mas existem problemas para os quais, primeiro, a negativa serve. Outros problemas para os quais as duas positivas servem. Outros problemas para os quais as duas positivas não servem. Você tem um problema que não tem solução, embora a equação tenha duas raízes positivas, mas não serve por causa dos dados do problema. Né? Então, nesse caso aí, as duas servem. Então, você tem duas soluções possíveis.
Claro, nem todo problema tem uma solução só. Isso aí é uma coisa instrutiva, para os alunos aprenderem. Você tem problema e tem duas soluções possíveis, você escolhe a mais conveniente. Por exemplo, nesse caso aqui, se o muro é pequeno, o muro tem menos de 16 metros de comprimento, então essa solução aqui não serve. Só serve essa. Né? Outra coisa é a seguinte, ele gastou 20 metros de cerca para fazer um cercado com 32 metros quadrados de área. Será que ele... Aí é a pergunta do livro. O livro fala assim. O problema é o seguinte, problema 2. Fiquei pensando, reticências. Gostou da reticência? Será que o meu vizinho não poderia, ainda usando o muro como um dos lados, fazer um cercado retangular com 32 metros quadrados de área, porém usando uma cerca menor? Será que ele podia obter a mesma coisa, mas usando uma cerca menor? Nesse caso aqui, e nesse, a cerca tinha 20 metros quadrados. Mas ainda usando o muro, obter 32 metros quadrados de área com a cerca menor. Então, vamos chamar de C a cerca. Então, o problema é achar o X aqui. Então, a cerca fica C menos 2x, não é isso? Esse lado aqui é C menos 2x, a cerca é C. Então, você vai ter X vezes C menos 2x igual a 32. Então, menos 2x2 mais 6x menos 32 igual a 0. Então, é 2x2 menos 6x mais 32 igual a 0. O discriminante dessa equação, que é o B2 menos 4AC, é igual a B2, que é C2, menos... Certo? Menos 256. É? B2 menos 4 vezes 2, 8 vezes 32 é 256. Então, C vai dar maior do que ou igual a raiz quadrada de 256, que é 16, não é isso? Então, a cerca tinha que ter um comprimento maior do que ou igual a 16 metros. Quer dizer, o menor comprimento possível de 16 metros. Se eu tomar o menor, vou economizar na cerca, vou tomar de 16 metros. Então, com 16 metros de cerca, então isso aqui vai ter... Hum? 8 por 4. É. 8 deitado e 4. Pois é. 16 metros de cerca. Então, eu construí usando só 16 metros de cerca. Ok? E nem usei tanto muro quanto esse aqui. Essa aqui é a pior solução, porque usa muito muro. Bom, não sei também, depende. Se o terreno for estreito, essa é a melhor solução. Quer dizer, em cada caso, a gente tem que habituar o aluno a usar o bom senso. Usar o bom senso. E examinar a situação e escolher das soluções. Ter problemas com várias soluções é uma coisa extremamente educativa, que permite a pessoa usar o bom senso. Por isso é que eu acho, quando a gente estuda o sistema de equações lineares, que os livros, em geral, desprezam os sistemas indeterminados. Os sistemas indeterminados são muito mais interessantes do que os sistemas que só têm uma solução. Que lhe dá a oportunidade de acrescentar condições adicionais e, dentro daquelas condições iniciais, adicionais, qual é a solução mais adequada. Bom, vamos continuar isso na próxima aula. Espero contar com a participação do Wagner e do Luiz Henrique novamente.
e de vocês também, tá? Até logo.